Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 8 de agosto, acolhemos com alegria a palavra de Deus. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Como é gostoso ouvir a narração do Santo Evangelho contando estes episódios que marcaram profundamente a vida dos discípulos. Mas é evidente que a vida de Jesus com os discípulos foi algo de 3 anos contínuos, muito intensa, e os evangelhos relatam só um ou outro episódio. Semelhante aconteceria se alguém pedisse para nós contar como que é a vida da nossa família. A gente ia contar aqueles episódios mais fortes, mais importantes ao nosso olhar. Assim também são os santos evangelhos. Muita coisa bonita viveu Jesus no dia a dia com os discípulos, mas eles não achavam importante. Depois de um tempo até a gente nem lembra aquilo que é corriqueiro, aquilo que é normal do dia a dia. Porém, um episódio como esse, das 3 horas da manhã, eles lembram até o horário em que Jesus foi caminhando sobre as águas. Na escuridão, lembre que não existia luz, não existia energia elétrica, não existia lâmpada, não existia bateria. Eles estavam na completa escuridão e de repente vê um vulto, algo diferente vindo na direção da barca. Evidentemente que eles se assustam e gritam de medo, e Jesus lhes diz: "Coragem, não tenham medo." Pedro, muito corajoso,
se lança caminhando sobre a água, mas a sua fé ainda era pequena. E é admirável, Pedro, se nós estivéssemos na barca, nós nunca teríamos, eu imagino, nós nunca teríamos uma ideia como essa, uma coragem como essa e uma fé como a de Pedro, porque colocar os pés para fora da barca, no meio do mar, numa escuridão total, 3 horas da manhã, só fará isso quem tem uma fé, uma certeza muito grande. E claro, Pedro até começou a caminhar sobre as águas, porém depois sentiu o impacto do vento e começou a afundar e gritou por socorro, e Jesus estendeu a mão. Pois bem, é bonito de ver e nós louvamos a Deus, é bonito de ouvir esses episódios e nós louvamos a Deus por Ele ter nos deixado o Evangelho, mas sobretudo louvamos a Deus por Ele ter vindo lá do céu para nos ensinar quem é Deus, que nos ama, que dá a vida por nós, que está vivo ao nosso lado em todo momento da vida e está vivo também na sua vida no dia de hoje. Que Ele esteja com você e abençoe os seus passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.